Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui ao canal Nonato Alves para dar seguimento à resolução das nossas questões da Lei de Organização Judiciária Estadual, a nova LOJ, né pessoal? Lei essa que estará no nosso próximo concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Esse mês de abril, né, teve muitas notícias a respeito desse concurso que se aproxima cada vez mais, né pessoal? O presidente deu início ao procedimento externo já no dia 1º de abril, certo? As bancas a esta altura, VUNESP, FCC, CESP, Sesgran Rio, não sei, quaisquer bancas aí que receberam esse termo de referência do tribunal, que tiveram acesso a esse termo de referência, essa altura do campeonato já devem estar com as suas propostas em mãos, né? Até porque o Tribunal de Justiça acabou optando por não realizar uma licitação, ele optou por dispensa de licitação, certo? Então vai escolher a banca examinadora do nosso concurso com uma liberdade um pouco maior, certo? Obviamente segue alguns requisitos para se contratar por dispensa de licitação, inclusive requisitos limitativos no que tange a valores, certo? Mas fica aí a critério do tribunal escolher qual a melhor banca, se vai ser FCC, se vai ser CESP, VUNESP ou outra banca, nós não sabemos ainda, mas eu acredito que essa informação agora no começo do mês que vem já esteja disponível para a gente, e então nós não temos tempo a perder. Eu vou dar um recado do nosso curso só no finalzinho e deixar a resolução das questões agora para o começo. Olha só, vamos resolver a nossa quinta questão da Lei de Organização Judiciária Estadual. Dessa vez no estilo certo ou errado, trago 3 assuntos importantíssimos para você levar para a sua prova. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Olha só, a Corregedoria Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça, no mínimo a cada 15 dias, para a realização de audiências e ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional. Então, como sempre eu faço, solicito a você que dê pause no vídeo e logo em seguida nós voltamos com o gabarito e a explicação da questão. Bom, espero que tenha dado tempo para você resolver essa questãozinha bem simples. Se você leu, como eu sempre peço, leia a Lei de Organização Judiciária, já era o suficiente para você ter essa informação em mente e acertar. Olha só, questãozinha bastante simples. O Corregedor-Geral da Justiça zelará para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça no mínimo a cada 15 dias. Para quê? Para a realização de audiências e ou quaisquer outros atos necessários a uma célere prestação jurisdicional. Questãozinha correta, perfeita, muito boa essa questão. É um assunto muito importante que você deve guardar no seu coração. Anota isso, tá? Deixa aí de lado anotado, porque esse ponto ele é muito importante. Olha só o que diz o nosso artigo 13. Artigo esse já ali no comecinho da lei, olha. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a prestação jurisdicional na comarca vinculada ficará sob responsabilidade de juiz titular de unidade sede instalada na sede. Então significa que o juiz ele fica responsável pela sua comarca sede e pela comarca que possivelmente existir vinculada a ela. Por isso que essa comarca é chamada de comarca vinculada. Então ele fica responsável pela sua comarca sede e pela comarca vinculada à comarca sede, em sistema de rodízio anual, onde houver mais de uma. Mais de um o quê? Onde houver mais de uma comarca vinculada, tá? Ou ainda por juiz auxiliar da respectiva zona judiciária, mediante prévia designação do Tribunal de Justiça. Então, para te explicar melhor, olha só. Nós temos aqui várias comarcas, né? Várias comarcas, aqui é o interior do estado do Ceará, essa aqui é a parte sul do estado do Ceará. Bem aqui, ó, onde está passando essa linha amarela, é Pernambuco, tá? Que é a região sul do estado do Ceará. Então, por exemplo, nós vamos pegar essas duas comarcas aqui, deixa eu apagar isso aqui. Essas duas comarcas vão servir como um bom exemplo para a gente, olha só. Nós temos aqui Porteiras, que é a comarca sede, justamente porque ela tem esse símbolo de casa. Então, Porteiras é a comarca sede, e Jati e Penaforte são as comarcas vinculadas à comarca sede de Porteiras.
Então o juiz dessa comarca aqui, esse juiz aqui, ele fica responsável em um ano por Porteiras e por Jati. No ano seguinte, ou seja, no sistema de rodízio onde houver mais de uma comarca vinculada, ele fica responsável pela outra comarca. Então em um ano ele fica responsável por essas duas aqui, no outro ano por essas duas aqui, no ano seguinte por essas duas e assim por diante. Caso haja necessidade, né, desse juiz precisar de auxílio, essa zona judiciária inteira aqui, esses municípios aqui, todos fazem parte de uma zona judiciária. Eu falo sobre zona judiciária no nosso curso. Cada zona judiciária tem uma equipe de juízes auxiliares prontos para darem apoio aos juízes das comarcas sedes. Então foi justamente isso que o artigo 13 aqui informou, certo? Ou ainda por juiz auxiliar da respectiva zona judiciária. Cada zona judiciária tem uma equipe de juízes própria, certo? Que vão ali auxiliar os juízes das comarcas sedes, ok? Então, por exemplo, vamos procurar aqui uma comarca que só tenha uma comarca vinculada. Por exemplo, Caririaçu, é um nome diferente, né, pessoal? Acredito que seja indígena. Caririaçu, ela só tem uma comarca vinculada, no caso, Grangeiro. Então, essa comarca aqui de Grangeiro, ela está vinculada à comarca de Caririaçu. Esse juiz de Caririaçu, ele é responsável pela comarca sede e também pela comarca de Grangeiro. E a questão ela diz o seguinte: a Corregedoria Geral da Justiça é quem vai zelar para que o juiz da comarca sede, ou seja, esse juiz aqui de Caririaçu, compareça à comarca de Grangeiro a cada pelo menos 15 dias, tá, pessoal? A cada pelo menos 15 dias. Então, guarda essa informação, ele deve comparecer à comarca vinculada a cada pelo menos 15 dias. Ele não é para estar lá a cada pelo menos 30 dias, não, certo? Inclusive, a questão até fala, no nosso artigo 13 aqui, ele fala no parágrafo único, que é no mínimo 15 dias. Para quê? Para realizar audiências, obviamente porque necessita, ou quaisquer outros atos necessários para uma célere prestação jurisdicional. Já pensou? O juiz ele é responsável aqui, por exemplo, de Porteiras, ele é responsável por essa comarca sede e abandona aqui as comarcas de Jati e Penaforte, dependendo por qual naquele ano ele esteja responsável. Negativo, a lógica ela foi feita justamente com esse pensamento de proibir que o juiz ele fique responsável apenas pela sua comarca sede. Você pode me perguntar: Nonato, você não acha que é muito serviço? Já não basta o juiz ele ser responsável por aquela comarca sede, por aquela comarca que já tem tantos serviços, justamente por ser uma comarca sede, porque lá tem a demanda bem maior e etc, né? Então é muito trabalho, o juiz fica responsável por 3 comarcas ao mesmo tempo. Pessoal, eu falei que o juiz da comarca sede, ele é auxiliado por juízes auxiliares. Então essa região aqui que você está vendo é parte da região sul. Essa região inteira aqui, ela é uma zona judiciária enorme. E essa zona judiciária possui uma equipe de juízes auxiliares que vão dar apoio a cada juiz de comarca titular, certo? A cada juiz titular, perdão, de comarca sede. Então esses juízes aqui não estão sozinhos, tá, pessoal? Não estão sozinhos. Eles vão ter sim apoio dos juízes auxiliares daquela respectiva zona. Cada zona tem a sua equipe de juízes auxiliares, ok? Então, voltando à questão, a Corregedoria Geral de Justiça, ela zela para que o juiz responsável pela comarca vinculada nela compareça no mínimo a cada pelo menos 15 dias para a realização de audiências e quaisquer outros atos necessários a uma célere prestação jurisdicional. Questãozinha número 5 está correta, beleza? Vamos para a questão de número 6, olha só. São órgãos do Poder Judiciário cearense as turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública, a Auditoria Militar Federal e a Justiça de Paz, dentre outros. Mais uma vez, eu solicito a você que dê pausa no vídeo e logo em seguida nós voltamos com os comentários.
Bom, espero que tenha dado tempo você resolver essa questão. Outra questão bastante simples, né, para você julgar como certo ou errado. Mais uma vez, eu trago o mesmo comentário. Se você leu a Lei de Organização Judiciária Estadual com atenção, essa questão ela não foi pária para você, certo? Uma questãozinha bem simples que traz um erro aí bem na cara. Olha só, questão número 6 está incorreta, como eu acabei de falar. Auditoria Militar Federal? Sei não, hein? Eu acho que esse órgão não pertence ao Poder Judiciário cearense, não, certo? Olha só o que traz o artigo 21, ele traz o rol de todos os órgãos do Poder Judiciário. Você pode procurar aí Auditoria Militar Federal, você não vai encontrar. Você vai encontrar Auditoria Militar, certo? Auditoria Militar. Eu vou ler todos esses artigos aqui e fazer alguns comentários a respeito de algum deles. Olha só, eu vou falar também aí desse sexto órgão que é a Auditoria Militar. O primeiro deles, pessoal, é o Tribunal de Justiça. O que falar do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça, desses órgãos aqui, é o único de segundo grau, certo? De segundo grau de jurisdição. Tem um artigo que traz ali na Lei de Organização Judiciária que traz, são órgãos de primeiro grau. Aí ele traz todos esses órgãos aqui, ó. Todos esses órgãos aqui. Órgãos de primeiro grau. Todos são órgãos de primeiro grau. E não traz lá a previsão do Tribunal de Justiça. Justamente porque o Tribunal de Justiça é órgão de segundo grau e não órgão de primeiro grau. Então são órgãos do Poder Judiciário. Esses 9 órgãos aqui. 9 órgãos do Poder Judiciário. O inciso 10, ele até fala que outros órgãos podem ser criados, mas isso aqui você não precisa fixar muito esse conhecimento aqui. Você só tem em mente que são esses 9 órgãos aqui e outros podem ser criados. Mas de início você precisa fixar apenas esses órgãos aqui e, obviamente, os órgãos que estiverem dentro do Tribunal de Justiça, como, por exemplo, o Pleno, que é um órgão muito importante dentro do Tribunal de Justiça. Então, nós temos o Tribunal de Justiça, as turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Essas turmas recursais aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui o marcador. Pronto. Essas turmas recursais, apesar de julgarem recursos, assim como o Tribunal de Justiça, são órgãos de primeiro grau, certo? Elas julgam recursos, assim como o Tribunal de Justiça, mas diferente dele, obviamente, que é órgão de segundo grau. Esses órgãos aqui, as turmas recursais, são órgãos de primeiro grau, ainda que julguem recursos. Não deixe o examinador te pegar nesse ponto. Julga recurso é órgão de segundo grau. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça julga recurso e também é órgão de segundo grau, então tudo é de segundo grau. Negativo, tá, pessoal? Turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais vão julgar recursos advindos desses juizados especiais aqui, ó, juizados cíveis, criminais, da Fazenda Pública, certo? Que todos órgãos também de primeiro grau. Tribunais do júri. Esse Tribunal do Júri é um órgão que julga crimes dolosos contra a vida e também crimes não dolosos contra a vida, desde que conexos com os órgãos, com os crimes dolosos contra a vida, ok? Então, é um órgão que é muito importante você ter em mente e levar para a sua prova. Esse órgão que é melhor estudado em direito constitucional, mas sabe que também é um órgão de primeiro grau do Poder Judiciário cearense. Outro órgão, os juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Então, também é órgão de primeiro grau, juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos também a Auditoria Militar, que é justamente o órgão que fez com que a questão estivesse errada. Auditoria Militar não, né? A Auditoria Militar Federal, né? A Auditoria Militar Federal, que não tem nada a ver com órgãos do Poder Judiciário cearense, tá? Pode até existir a Auditoria Militar Federal, mas vai caber lá a Justiça Militar da União, não tem nada a ver com a Justiça Militar Estadual. Aqui, a Auditoria Militar, pessoal, é um órgão de primeiro grau e ele é composto por um colegiado. Esse colegiado é denominado Auditoria Militar.
O que compõe a auditoria militar? Um juiz de direito que preside a auditoria militar e também os conselhos de justiça militar com jurisdição em todo o território do estado do Ceará, certo? Então a auditoria militar é um órgão que julga quem? Os policiais militares e bombeiros militares, né? Você vai dar uma lida aí e vai pegar esse conhecimento para a sua prova. Nonato, você disse que aqui a auditoria militar é órgão de primeiro grau. E quando houver uma decisão, uma sentença, quando o juiz presidente ele emitiu uma sentença lá na auditoria militar e couber recurso, para onde é que vai o recurso dessa decisão? Ele vai para cá, pessoal, ó, para o Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça, certo? Em segundo grau, ele é responsável pela Justiça Militar do Estado. Então, em primeiro grau, auditoria militar. Em primeiro grau, é auditoria militar. Em segundo grau, se houver recurso, se couber ali um recurso, vai para o Tribunal de Justiça, que é em segundo grau, certo? Se houver um recurso, vai para o Tribunal de Justiça, que é órgão de segundo grau. Nós temos também juízes de direito, que são órgãos do Poder Judiciário, juízes de direito substituto, que também são órgãos do Poder Judiciário. Me diz a diferença entre juízes de direito e juízes substituto. Quando o magistrado ele ingressa na carreira, ou melhor, quando o concurseiro está estudando lá para a carreira de juiz substituto, exatamente, ele está estudando não para ser juiz de direito, não de imediato. Primeiro ele vai ser um juiz substituto, depois ali que passado um tempo ele se torna vitalício na carreira e etc, ele sofre promoção, aí ele se torna um juiz de direito, mas de início ele ingressa como juiz substituto, ok? E temos por último a justiça de paz, certo? Justiça de paz que vai tratar ali geralmente de questões cíveis, casamento e etc, tá? Então são esses 9 órgãos aqui do Poder Judiciário do Estado do Ceará, sendo que, com exceção do Tribunal de Justiça, todos os demais são órgãos de primeiro grau. Grave isso, grave essa informação porque ela é muito importante para a sua prova. Com exceção do Tribunal de Justiça, os demais são todos de primeiro grau. O artigo 22 ele traz a Justiça Estadual em segundo grau, só reforçando o que eu estou dizendo, é constituída pelo Tribunal de Justiça, ok? Vamos aqui para a nossa 7ª questão, certo? A questão anterior, de número 6, estava incorreta, então vamos aqui para a nossa 7ª questão. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação por 3/5 de seus membros, mediante lei, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação, e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, com aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Mais uma vez, dê pause no vídeo, logo em seguida nós voltaremos com o gabarito e a explicação. E aí, pessoal, o que você marcaria aí? O que vocês marcariam nessa opção? Questãozinha também bem simples, como eu havia falado. São 3 assuntos importantes, apesar de simples, mas também muito importantes para a sua prova. Basta ter tido o primeiro contato com a lei de organização judiciária, uma primeira lida um pouco mais atenta, grifando ali alguns pontos, você não erraria, eu tenho certeza, não erraria nenhuma dessas questões. Obviamente, desde que você se empenhe, leia com atenção, certo? Grife os pontos mais importantes, porque isso é fundamental para você levar esse conhecimento para a sua prova, tá ok? Olha só, o Tribunal de Justiça, por sua composição plenária com aprovação por 3/5, negativo, né, pessoal? Daí já pode parar, a questãozinha está errada, certo? A composição plenária, quando ele fala composição plenária, ele está dizendo o pleno. Então, o Tribunal de Justiça, através do pleno, com aprovação de 3/5 dos seus membros, 3/5 não, né? Mediante lei, também não. Poderá alterar a competência dos órgãos, bem como a sua denominação, etc. Com o aumento de despesa, outra informação incorreta. Olha só o que traz aqui nosso artigo 42, mais especificamente falando no parágrafo 1º. O que nos interessa aqui são essas informações para as que eu estou vendo, pessoal. Isso em prova. Então, pessoal, cuidado quando você ler o artigo 42, guarda esse parágrafo 1º
bem aí no cantinho do seu coração, tenha o espaço para o seu amor, pegue essa informação, faste um pouquinho mais para lá e guarde essa informação no seu coração, porque ela é muito importante para você levar para a sua prova. Olha o que eu estou dizendo, parece que eu já estou vendo isso em prova, tá? Se o examinador estiver assistindo esse vídeo aí, fica a dica para ele, né, pessoal? Vamos lá. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação por 2/3 de seus membros, ou seja, o Tribunal de Justiça, através do Pleno, 2/3 do Pleno, mediante o que, pessoal? Resolução, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo. Os órgãos previstos nesse artigo aqui, pessoal, são aqueles 9 artigos que nós vimos anteriormente, com exceção do Tribunal de Justiça, porque ele está se referindo aqui a todos os órgãos de primeiro grau. E eu falei que os órgãos de primeiro grau são todos esses aqui, com exceção do Tribunal de Justiça. Então o Pleno, ele pode fazer exatamente isso, alterar a competência dos órgãos de primeiro grau, bem como a sua denominação e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, desde que seja como sem aumento de despesa. Então o Pleno, por 2/3, mediante resolução, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo, que são os órgãos de primeiro grau, bem como sua denominação, e ainda determinar a redistribuição dos feitos, desde que isso se dê sem aumento de despesa. Renato, por que sem aumento de despesa? Se fosse com aumento de despesa, o que é que ia significar? Ia significar muita coisa, tá, pessoal? Primeiro, que não seria por resolução, seria por lei, ok? Essa é a diferença fundamental. Sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, ou seja, o Pleno, certo? O Pleno. Pessoal, me desculpe minha letra aí, tá? Mas aqui eu acho que dê para você entender. O Pleno. Então, quando ele fala por sua composição plenária, com aprovação, é todo mundo do Pleno, para aprovar isso, é todo mundo para aprovar a alteração de competência, redenominação, redistribuição de feitos. Precisa de ser todo mundo do Pleno, os 43 desembargadores do Pleno? Não, pessoal, não precisa. Basta 2/3 dos membros do Pleno. Aí eles vão deliberar ali a respeito por meio de resolução que o Pleno emite, e eles vão poder fazer o quê? Alterar a competência dos órgãos de primeiro grau. Eles podem mudar o nome dos órgãos de primeiro grau, por exemplo, a auditoria militar. Eles não querem que se chame mais auditoria militar. Então, 2/3 do Pleno, né, por meio de resolução, pode ir lá onde tem auditoria militar e editar, mudar para auditoria militar especial estadual. Pode colocar o nome que eles quiserem, o nome que eles bem entenderem, porque o artigo 42, parágrafo 1º diz: o Tribunal de Justiça, por meio do Pleno ou por sua composição plenária, com aprovação de pelo menos 2/3 de seus membros, por meio de resolução, pode alterar a competência, pode também alterar a denominação dos órgãos de primeiro grau. E ainda também, além de alterar a competência, além de alterar a denominação daqueles órgãos, pode também redistribuir os feitos neles em curso. Pega o feito que está no órgão tal, vou redistribuir para outro órgão, desde que isso se dê, mais uma vez, sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Guarda essas informações aí no seu coração, tá, pessoal? Eu trouxe aqui o artigo 3º só para fazer uma comparação com isso aqui, tá? Ele diz o seguinte: compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a iniciativa de lei. Então, quando vem iniciativa de lei, pessoal, você já tem noção. É sem aumento de despesa? Não, é com aumento de despesa. Justamente porque o quê? É por meio de lei, certo? Que disponha sobre a organização judiciária estadual e a criação de unidades judiciárias. Para criar uma unidade judiciária nova, geralmente, pessoal, tem ali aumento de despesa, né? Vai aumentar os gastos com pessoal, contratação de novos servidores, etc. Então, tem aumento de despesa. Então, a criação de uma unidade judiciária é por meio de lei, porque é com aumento de despesa. Alterar a competência, alterar a denominação dos órgãos de primeiro grau,
alterar a redistribuição dos feitos neles em curso, desde se for sem aumento de despesa, vai ser como resolução. Se alguma dessas alterações for com aumento de despesa, se for com aumento de despesa, não vai ser mais por meio de resolução, vai ser por meio de lei. Ah, Nonato, então quer dizer que o Poder Judiciário ele vai fazer a lei, é? Não, pessoal, não vai fazer a lei não, tá? A iniciativa da lei é até do Poder Judiciário, certo? Mas essa lei ela vai ter que ter participação do Poder Legislativo, vai ser encaminhada ali ao Poder Legislativo. Então, o Tribunal de Justiça ele tem a iniciativa da lei, mas o procedimento de aprovação dessa lei segue para a Assembleia Legislativa. Diferente aqui da resolução. A resolução não tem a participação do Poder Legislativo, tá? Isso aqui é uma organização interna, só está mexendo na competência dos órgãos de primeiro grau, está mexendo ali na alteração da nomenclatura dos órgãos, está redistribuindo os feitos. Então essa é uma organização mais interna e desde que seja sem aumento de despesa, vai ocorrer por resolução de forma bem simples. Já se a alteração de algumas dessas informações que eu acabei de dar, competência, criar, por exemplo, criação de unidade judiciária, contratação de novos servidores, e necessita de aumentar os gastos com o pessoal, vai ter aumento de despesa, e não vai ser por resolução não, tá? Vai ser por meio de lei. Ok, pessoal? Então, olha só, mais uma vez, essa informação aqui está incorreta, eu peço a você que grave esses pontos aqui, tá? Pleno, certo? Essa informação aqui, quando ele fala por sua composição plenária, é o pleno. Com aprovação não é os 43, tá, pessoal? Não é só 2/3, tá? 2/3 é o suficiente por meio de resolução para alterar a competência dos órgãos de primeiro grau, a denominação e a redistribuição dos feitos, desde que isso ocorra sem aumento de despesa. Caso contrário, não seria por resolução, seria por meio de lei, ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quer continuar resolvendo mais questões da Lei de Organização Judiciária Estadual, eu peço a você que faça aquisição aí do nosso curso de 100 questões comentadas da nova LOG, Lei 16.397. Eu trago um curso com vários assuntos importantíssimos para a prova do próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Se você tem interesse em adquirir esse curso, faça como vários colegas já fizeram, adquira o seu curso. O pessoal realmente está gostando do curso, agradece e eu também fico muito grato a todos que fizeram a aquisição. O curso está uma pérola, tá, pessoal? É só você fazer a aquisição através desse número que está aparecendo aí na tela, certo? É só me ligar, entre em contato. Vai ser um prazer te atender. Eu sou o Nonato Alves, peço a você que deixe o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube, tá? Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever ao canal. Estamos aí chegando a 640 inscritos e ative o sino, tá? Para receber novas notificações sempre que nós tivermos novos conteúdos. Desejo bons estudos, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.